O que é que parece impossível aos olhos humanos, não é impossível aos olhos de Deus. Eu tenho visto isso acontecer e essas são as palavras do anjo a Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa. Quando ele se aproxima daquela mulher grávida, naquele quartinho, e ela, naquele momento, diz assim: mas como é que vão ser as coisas? Fica tranquila, Maria. Encontraste graça junto de Deus. Para Deus, nada é impossível. Essas não foram palavras humanas, é um anjo anunciando a Maria que ela seria mãe do Redentor, mãe do Salvador, mãe do Filho de Deus. Tenho a alegria de poder receber o teólogo graduado pela Universidade Luterana do Brasil em Teologia, com licenciatura plena em Educação Cristã, pós-graduado em Educação Religiosa e conferencista internacional. Mais de 300 palestras, Estados Unidos, Ásia, África, América Latina, mentor, teólogo, escritor, palestrante. Tá aí, Luciano Stein. Luciano, seja muito bem-vindo, bom dia ainda, porque 11 horas e 12 minutos nós estamos ao vivo. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui com você, aqui na Rede Vida, essa atmosfera agradabilíssima de paz e de vida. E o texto que você estava fazendo menção, o anjo Gabriel falou e está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 34 ao 37, e no 38 ela diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Olha, quando a gente vê um texto como esse, a gente percebe o seguinte: tem determinados conceitos que nós entendemos assim como conceitos de fé, mas que estão na palavra de uma forma claríssima. Deus faz o impossível acontecer. Para Deus, nada é impossível. Então, não estou falando aqui uma coisa que eu sonhei à noite, acordei pela manhã, achei bonitinho, construí uma frase bonita. Eu estou falando aquilo que está na palavra de Deus. Para Deus, nada é impossível. Essa colocação ela é extraordinária porque ela vem desde o início da criação. Por exemplo, se você pegar o livro do Gênesis, lá no início da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, no original o texto inicia com a segunda letra do alfabeto hebraico e não com a primeira letra do alfabeto hebraico. Porque como eles prezam muito pela norma do alfabeto, da palavra, por que começa com a segunda letra? Há muitas interpretações para isso, mas aquela que mais cala o coração é a seguinte: é que para você iniciar um aprofundamento na palavra, primeiro você tem que ter uma disposição e uma fé que Deus realmente vai fazer por você. Você nunca pode procurar Deus sem realmente querer. E se você quer atrair algo, como Maria atraiu e como outros grandes personagens da Bíblia e da história da nossa fé atraíram, e todas as vezes que você conseguiu atrair um milagre, pode observar que você sempre estava pronto para a palavra que iria receber. Se você não estiver pronto para a palavra que você vai receber, você não tem crédito para um milagre. É aquela semente que cai numa terra, mas essa terra não está preparada. Mateus 13 conta a parábola do semeador que saiu. Olha, volto a esse texto, né? O impossível, ele faz acontecer. O impossível. Para Deus não existe impossível. Eu olho para a palavra de Deus e vejo o anjo se aproxima dela e diz assim: encontraste graça diante de Deus e diante dos homens. O impossível não existe para Deus. Eu creio nisso. Amém. Deus, tua vontade fala mais alto, teus pensamentos são mais elevados que os meus. São 11 horas e 15 minutos, nós estamos ao vivo e eu queria que nesse momento você prestasse muita atenção, tem um recadinho importante para você. Tá só começando, Escolhas da Vida, vamos lá, vai. Aqui, bem pertinho, possível, ele pode realizar. Quem é que pode realizar o impossível? Só Ele. Quando eu falo aqui assim,
Deus é tão misericordioso, lá onde já não tinha mais jeito, Ele encontra um jeitinho de fazer com que esse alguém que já estava no fundo do poço seja trazido de volta. Ele que faz com que aqueles que estão humilhados sejam colocados à vista de todos. Agora tem uma coisa, hein? Ele não veio para chamar os bons, não. Me parece que o caminho é sempre um olhar de predileção dele, o Todo-Poderoso, para com aqueles que mais necessitam. Quer ver um trechinho? Vai, palavra de Deus para nos inspirar. Vai lá. Jesus viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: Venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com as outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Parece que Deus tem uma predileção. Isso, Deus trata todo mundo igual, mas me parece que tem um olhar especial para aquela ovelhinha que se perdeu. Essa expressão que você faz, Deus trata todos bem. E quando Deus trata todos bem, significa que Ele dá oportunidade a todo mundo. E quando a ovelha está perdida, o bom pastor não permite que ela permaneça naquele estado, mas Ele oportuniza o regresso ao aprisco. Quando Jesus mostra o seu valor para as pessoas, Ele também está dando a elas a oportunidade delas conectarem o valor delas ao dele. Porque Jesus não olha o seu defeito, Ele olha o que você tem de bom. E quando Ele olha o que você tem de bom, Ele vê que o que você tem de bom supera todos os defeitos que você já desenvolveu. Então use o que você tem de bom para corrigir-se e dar testemunho do que o Senhor tem feito. A grande oportunidade do Senhor é de levantar. As pessoas têm dificuldade de entender que tão importante quanto levantar-se após uma queda é saber o que fazer quando se está de pé. A maioria das pessoas, quando levanta de um tombo... Nossa, é verdade, nunca pensei isso, e é verdade isso. Não é só se levantar e saber para onde vai. O que eu faço agora que eu me levantei? Porque a maior parte das pessoas, principalmente aquelas que têm consciência que erraram e querem se arrepender, elas se levantam, mas psicologicamente continuam caídas. Porque alguém vai lembrar do erro que ela teve, alguém vai acusar do que ela fez ou falou. Então ela se levanta, mas não sabe o que fazer quando está de pé. Sabe o que Jesus diz para uma pessoa quando ela se levanta? Não sabe o que fazer quando está de pé? Segue-me. Veja, por exemplo, que a história que Jesus contou daquele filho que gastou tudo... Lucas 15. E de repente, ele está sentado e diz o texto, literalmente, que ele se colocou em pé e voltou para a casa do pai. Tem que saber o que fazer quando se levanta, senão psicologicamente você continua caído. Então tem que saber o que fazer quando se levanta, porque, caso contrário, você vai continuar psicologicamente caído. Psicologicamente caído. Forte isso, né? No nome dele, o Senhor de tudo. Ele é a razão primeira dessa sua vida. O que é que pode fazer você se levantar naquele momento que você diz, já não tenho mais forças? Para Deus nada é impossível. Nada. Deus sabe das suas dores, Deus sabe das suas fragilidades e Ele coloca você em pé. Pode acreditar nisso.
programa, eu tenho certeza que vai mexer com você, vai colocar você em pé novamente. Eu estou falando com aqueles que estão ou assim já acomodados, sabe? Ou então estão sem forças. Estou falando com aqueles que estão tentando se levantar. Isso que Stein falou é fundamental, é olhar para frente. Onde é que eu quero chegar? Luciano está tocando no ponto principal. Não é só eu estou em pé novamente, estou em pé, mas eu olho para onde? Vou para onde agora? Quem são as pessoas que agora vão fazer parte da minha vida? Quem são as pessoas que estavam me colocando para baixo, mas que agora, estão me dando as mãos? Novas pessoas também? Quais são as pessoas que eu quero próximas a mim? Jesus, Jesus. O Senhor pode fazer o impossível. O Senhor pode fazer o impossível acontecer. Eu creio nisso. Vem comigo. Nós sabemos o quê? Que Ele é o Senhor da nossa vida, não é? Não tem nada que possa nos colocar medo, insegurança. Você está baseado nele. Dalcides, mas eu tenho aqui os meus pecados. Você acabou de ver, a misericórdia de Deus é maior que tudo. Vem comigo aqui, que agora nós vamos enfrentar a questão do pecado. Vem, vai lá. Você sabia? O pecado consiste em toda postura, atitude e realidade em que o homem agride ao amor de Deus. As Sagradas Escrituras descreveram como rebelião, desobediência, falta, erro, desvio, transgressão e outros 15 termos mais. É uma infidelidade à aliança, um enfrentamento a Deus e às suas disposições. A manifestação do pecado surgiu com o primeiro casal, Adão e Eva, onde as consequências podem ser sentidas na família e em toda a humanidade. Os evangelhos apresentam Jesus nos dizendo que a maldade do pecado vai muito além do simples errar. A sua origem é do maligno, presente e atuante no mundo como trevas diante da luz. Porém, Cristo nos libertou da escravidão do pecado com suas palavras, seus sinais, sua morte e ressurreição. Os escritos paulinos afirmam que o pecado dominou a todos. Adão, o primeiro homem, o causou, mas Cristo aniquila todo o pecado que há em nós e nos liberta para a vida eterna. A questão do pecado, a gente já encontra logo nas primeiras páginas da Bíblia. E tem gente que até hoje tem um certo receio de tocar no assunto. Pecado não é muito assim simpático, né, Dalcides? Ora, nós católicos temos, por exemplo, as aparições de Nossa Senhora, e Nossa Senhora mostra às crianças, 100 anos atrás, lá em Fátima, ela mostra às crianças o que acontece com aqueles que optam por uma vida distante de Deus. E mostra o quanto essas almas estão aflitas no inferno. Mas Dalcides, mostrar isso para uma criança. Ora, nós temos nas aparições de Nossa Senhora uma das verdades da nossa fé. A gente, quando tem a Igreja Católica que diz, olha, esse fato realmente aconteceu, então nós estamos ali entendendo que a gente tem que abrir os olhos e mostrar a realidade. Se você não for uma pessoa boa, se você não for uma pessoa do bem, se você não construir coisas boas, você vai aos poucos criando esse inferno. Inferno não é lugar, gente. Inferno é uma condição que a gente já pode começar a sentir dentro do próprio coração. A palavra pecado, ela tem como sentido errar o alvo. Deus determina uma finalidade, um destino, um objetivo, um resultado para cada um de nós. E todas elas estão registradas na sua palavra. E ali é muito claro o que é e o que não é o certo a ser feito para chegar-se aonde se deve chegar. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 5, verso 20, que onde abundou o pecado, numa vida de uma pessoa muito pecadora, quando ela decide converter-se, converter é justamente você redirecionar o seu destino. Você escolher uma nova direção de vida. Então, quando você se converte a Cristo, você passa a acertar o alvo, que é o que o autor da carta aos Romanos fala no capítulo 12, que olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ou seja, eu tenho que olhar para Cristo e saber o que Ele realmente quer de mim, eu vou vê-lo de braços abertos. Então, aonde a pessoa pecou por demasia,
a graça de Deus, o favor que essa pessoa não merece, quando ela se volta para Cristo e quer ir na direção dele, ela é superabundante, ou seja, ela é muito maior que os teus erros. E aí o teu resultado se completa com o que a Bíblia nos ensina, que o fim é melhor do que o começo. Por que as pessoas têm dificuldade em se colocar em pé? Porque elas olham para o passado. Toda pessoa que te acusar de um erro do passado, ela quer te tornar escrava de uma situação. Toda pessoa que quer a tua liberdade, ela não aponta o teu erro do passado, ela aponta o teu resultado futuro. Ela mostra o futuro para você. Todo sentimento, seja ele político, religioso, financeiro, relacionamento, que a pessoa quer manter o outro sufocado, acusa erro do passado. Todo aquele que quer te promover, ele vai mostrar para você o futuro. E qual é o futuro que Jesus mostrou para nós? João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, porque se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Do que consigo compreender, compreendo, és bem maior que tudo. Me encontro assim contigo, minhas misérias perdidas no esplendor. Você está fazendo a experiência da misericórdia de Deus? É isso que eu quero. Que ao longo desse programa você se sinta tão amado por Ele, tão próximo do coração dEle. E que você faça desse programa aquele lugar de encontro, sabe? Entre o coração abatido e o coração misericordioso de Deus que fortalece você, que não desampara você. Mergulho minhas misérias no teu coração, Senhor. Mergulho minhas misérias em tu. Vem cá, Deus é tão incrível que nem leva em conta nossos erros, está sempre empenhado em cuidar e solucionar nossos impossíveis. Que coisa mais linda, Fernanda! Tá vendo? O meu público é inteligente. A Fernanda já amarrou as ideias todas do programa e já transformou ali, ó, num parágrafo. É isso. Muito obrigado pelo seu carinho comigo e muito obrigado por me ajudar. Dalcides, palavras sábias. Sônia Regina, Deus te abençoe, viu, filha? Pode contar comigo, hoje, sempre. E tudo que eu puder fazer aqui, sabe? De um programa que realmente possa te ajudar a crescer. Dalcides, sua bênção. Sou uma telespectadora que não perde os seus programas. Me assiste a partir da meia-noite também. Ó, tem gente que está me acompanhando agora, 11 horas da manhã, 4h15 da tarde, meia-noite. Estou aqui pela Rede Vida e tem uma multidão me acompanhando, rezando comigo. Tem sido uma coisa tão legal, tão legal. E o programa durante o dia se chama Escolhas da Vida. E o programa da meia-noite se chama Conta Comigo. E esse programa realmente tem tocado também o coração de tanta gente. Pensa nisso, ó. Nos momentos de alegria ou de tristeza, ou em tudo, enfim. Dos tormentos, das paixões desencantadas, pode chamar por mim. No silêncio, nos conflitos mais profundos do teu coração. E até mesmo nos abismos mais sombrios, na escuridão, pode contar comigo, eu sou seu amigo, não importa onde estiver. Que eu faço esse gesto aí nos meus programas, ó, você pode contar comigo mesmo. São 11 horas e 40 minutos. Tem uma personagem bíblica que eu queria, assim, entender um pouquinho mais. Ela se chama Maria Madalena. Tanto assim que diz o texto bíblico que expulsaram dela 7 demônios. Como diz o texto bíblico? Não sei se tem aí, coloca na tela para nós. Algum tempo depois, Jesus saiu, viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios.
Me explica essa passagem. O Luciano Stein, ele tem um conhecimento muito grande, tanto assim que vai na rede social para você ver o que é conteúdo maravilhoso. Se você tem curiosidade sobre a Bíblia, meu Deus do céu, tá aqui, ó, Luciano Stein, tá aí, ó, @Luciano Stein Oficial, maravilhoso, no Instagram. Me explica essa passagem. Se olharmos esse mesmo texto em Marcos 16, eu creio que o verso 9, a quem foi confiada a mensagem da ressurreição? A Maria Madalena. Aqui tinha os espíritos ruins. Veja só, quando ela se encontra com Jesus, Jesus expulsa dela 7 demônios. A expressão 7, na cultura hebraica, significa 100%. Ou seja, ela era plenamente possuída pelo mal. Significa que tudo que era mal estava naquele corpo. Ela tinha vários defeitos. Ela mentia, ela pegava o que não era dela, ela tinha uma prática moral totalmente desregrada, ela não era uma pessoa confiável, tudo que era ruim estava naquela mulher, até que ela se encontrou com Jesus. Quando ela se encontra com Jesus, o mal que estava nela sai, porque ela quis encontrar-se com Jesus. Jesus não foi atrás dela para torná-la uma pessoa boa. Ela disse, eu não aceito mais esse mal comigo, mas eu não consigo deixar ele. Eu preciso de ajuda. E ela foi até onde ela viu que tinha ajuda. Você procurar uma pessoa e compartilhar com ela os teus problemas, se essa pessoa não tem capacidade de te ajudar a resolver, vira fofoca. Mas se você vai a uma pessoa que tem capacidade de te ajudar a resolver um problema, você tem solução. E quando ela se encontra com Jesus, Jesus faz por ela o que ela não conseguia fazer. Boa. E quando isso acontece, o mal sai e entra o que é bom. O que é bom se manifesta. E aí em Marcos, a principal mensagem do cristianismo, a mensagem da ressurreição de Jesus, é confiada a uma mulher que foi tudo que não prestava. E agora, por ter mudado, ela recebeu a principal das mensagens e foi anunciar os discípulos. E foi a ela que Jesus falou primeiro, Maria, sou eu. Vai e fala aos meus discípulos, e principalmente a Pedro. Fala para eles a mensagem da ressurreição. Se você estiver disposta a deixar todo o mal que está contigo e for até Jesus, ele tira isso de você e confia uma grande mensagem. Mas por que ela recebeu essa grande mensagem? Será que foi só porque o mal saiu dela? Porque o mundo está cheio de pessoas que o mal saiu deles, eles têm o bem, mas não fazem nada. Eles não fazem nada. Quando os discípulos estavam trancados na casa com medo, o que ela foi? Antes de declarar o dia, eu vou ao túmulo, não me importa que tenha uma pedra lá, eu vou até lá porque eu quero cuidar, nem que seja do corpo de Jesus. Em outras palavras, você não vai parar. Essa é a mensagem do programa de hoje. Você não vai parar. Eu vou desistir da Alcides. Não vai, não. Nós já colocamos você em pé novamente e quando a gente coloca em pé novamente, a gente fala assim, vai para frente. Você não vai parar. Você não vai parar. Não tem uma música que fala isso? Mas eu quero que você olhe para frente, que você vá em busca dessa palavra que é mais forte do que os seus erros, do que os seus pecados. Esse programa, não sei se é impressão minha, mas está sendo assim para lavar a alma da gente. Vença os medos, vá aonde tem que ir, cuide do que é de Deus, que Ele te dará uma grande mensagem. A ordem é chegar do outro lado, meu filho. Você não vai parar, não. Você não vai desistir, não. Sabe? Desanimadinho. Não. Levante essa cabeça. Não abandone o barco. Olhe para frente. Esse seu deserto vai servir de testemunho para te levantar, filho. Alguém vai olhar para você e vai falar, nossa, aconteceu a graça com ele. Pode acontecer comigo também? Claro que vai acontecer. Com você também. Sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu vou pedir para o Luciano Stein ficar comigo hoje à tarde também no meu programa, viu? Porque 4h15 da tarde eu quero ele aqui. Ele está aqui em São Paulo, nós vamos segurar ele mais um pouquinho para fazer o programa comigo. Vamos fazer o seguinte,
4h15 da tarde, nós vamos continuar com esses textos bíblicos e atualizando esses textos bíblicos para a sua realidade, para a sua vida, para o seu dia, porque você não vai parar nisso que você está aprendendo aqui. Nós vamos dar mais passos e nós vamos fazer você alçar grandes voos. Ó, a gente está falando aqui sobre palavra de Deus, né? Tem um caso, mas esse caso me chama a atenção, viu? Eu acho que é de Salomão. Ele demonstra em 1 Reis, capítulo 3, que ele é de uma sabedoria, mas eu queria analisar um pouquinho mais esse caso. Vem comigo, vamos lá. Certo dia, 2 prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão, e uma delas disse: Ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino e ele estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz um menino. Somente nós 2 estávamos na casa. Não havia mais ninguém lá. Uma noite, ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, pegou o meu filho e o colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Mas a outra mulher disse: Não é verdade. Pelo contrário, meu filho é o que está vivo, e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu: Não é não. A criança morta é a sua, e a viva é a minha. Então o rei Salomão disse: Cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua e que a morta é da outra. Salomão mandou buscar uma espada, e quando a trouxeram, disse: Cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma dessas mulheres. A verdadeira mãe do menino, com um coração cheio de amor pelo filho, falou: Por favor, Senhor, não mate o meu filho. Entregue-o a esta mulher. E a outra mulher respondeu: Podem cortá-lo em 2 pedaços, assim ele não será nem meu nem seu. Então Salomão disse: Não matem a criança. Entreguem o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão, e todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. Eu quero entender o seguinte, como é que a gente pode saber a escolha certa a ser feita? Como é que a gente pode dar passos que são aqueles passos inspirados pela luz de Deus? Como ter sabedoria que Salomão pediu? Você me ajuda hoje à tarde? Porque eu queria você em mais um programa, pode ser? Pode ser. 4h15 da tarde? 4h15 Resolve suas coisas por aí. Talvez participe do nosso programa Bendita Hora, com o Padre Juarez ou o Padre Marcos. E aí você volta comigo, pode ser? Bom, pode ser. Então daqui a pouco tem mais. Meu Deus do céu, Luciano Stein, maravilhoso, hein? Luciano Stein interpretando pra gente esse texto bíblico, né? Essa história bíblica. E como ter sabedoria. O que diz a palavra de Deus? Onde está a sabedoria na palavra de Deus? Veja o teu corpo. Agora, uma nova canção. Tem recado. Gisele, não esqueci de você não, filha. Tá aqui, ó. O programa da Alcides, principalmente esse ano, me ajudou a seguir em frente depois de 2 perdas muito grandes, que foi o meu sogro, que eu chamava de pai, e a minha tia, que se foram também, né? Vítima de um câncer. Era à noite, quando estava sozinha, que vinha uma tristeza muito grande. E colocava no programa. Parecia que ele estava falando comigo. E olha, uma palavra que me confortava. Eu agradeço a Deus. Ei, coisa mais linda, meu Deus do céu. Ó, eu vou estar aqui às 4h15 da tarde, no meio das dificuldades. Alcides, mas é luta, é perda. Eu sei. Você acha que eu não enfrento essas lutas, essas perdas? Mas eu vou fazer companhia para você vai fazer companhia para mim. 4h15 da tarde, vamos rezar juntos. E também à meia-noite. Pode ser assim? Beijo no coração, fica na paz. Te amo, por isso que eu faço esse programa com tanta força. Vai lá, tchau.